Bebedores de Mobil Estragado, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao Motorama Vlog, esse é o Motorama, o seu canal preferido de motos. E hoje a gente vai contar uma história para vocês que começa lá em 1969, um ano muito interessante para a humanidade, porque foi lá, naquele ano em que astronautas americanos pousaram na Lua. Foi o ano em que Jimi Hendrix destruiu tudo no Festival Woodstock. Foi o ano também onde foi lançado o Easy Rider, que definiu aí muito do motociclismo como a gente conhece hoje. E mais importante de tudo, foi o ano em que a Harley Davidson foi comprada por uma empresa chamada AMF. Que empresa era essa? Vamos entender tudo isso e muito mais hoje, logo depois dessa vinheta. Hoje a gente vai falar da AMF, da história da Harley Davidson com essa outra empresa aí que fez parte da marca entre o período de 1969 e 1981. Mas antes de falar sobre isso, é claro que tem Jabarama, as nossas Work Shirt Motorama da estampa Sparks Plug. Tá num preço super legal, R$ 129,90. A camisa é uma camisa pesada para trabalho sujo, para quem quiser mexer na motoca na garagem e claro, para quem também quiser sair na estileira aí. Não deixe de conferir esse produto e todos os outros que estão lá na loja, mas vamos então falar de Harley Davidson e AMF. Isso mesmo, Guigão. Hoje vamos conhecer a história do período da Harley Davidson com a AMF, um período que durou aí 12 anos, como a gente vai ver, e que foi meio conturbado, foi meio obscuro também, gerou umas coisas meio inusitadas, mas também gerou muita coisa legal que de certa forma tá em linha até hoje na marca e com certeza são algumas das motos que a gente mais gosta. E a empresa AMF, antes de ter comprado a Harley Davidson, era conhecida por fabricar itens de lazer, principalmente equipamento de boliche. Então você pode imaginar que foi muito estranho para a galera, principalmente o público da Harley, ver ali a sua empresa do coração ser comprada por uma espécie de empresa ali que não tinha nada a ver com o universo da moto e muito menos com o universo das Harleys. Foi uma situação meio estranha e por mais que desde o primeiro momento tinham ali vários entusiastas que estavam gostando de acompanhar os lançamentos, né? O motor que estava em linha nessa época era o Shovel Head, então isso aí por si só já diz muita coisa. Ao mesmo tempo que tinha os entusiastas, tinha também a galera que torceu o nariz e não queria saber de uma empresa que, pô, tinha nada a ver, né? Você não vai entrar aqui é território sagrado, quem é você para vir aqui e fabricar minhas motos? E não teve essa opção, essa galera teve que engolir o choro e era aquilo ali ou não era nada. E uma das coisas mais curiosas entre essa relação da AMF e da Harley Davidson é justamente porque a AMF foi a empresa que salvou a Harley Davidson e segurou a onda da marca nos anos 70, ao mesmo tempo que a gestão da empresa comprometeu a imagem da Harley durante esse período, né? Então é uma coisa meio antagônica que a gente viu acontecer, mas muito simbólica. Claro que lá pro final do episódio também a gente vai pincelar alguns modelos que deram muito certo, que acabaram sendo icônicos do período da AMF, e outros modelos que talvez a gente prefira esquecer um pouco aí, né? Pelo menos os fãs mais hardcore de Harley Davidson com certeza querem esquecer esses modelos, mas o Motorama não vai deixar vocês esquecerem, a gente vai mostrar aqui. Durante o tempo que a AMF tinha a Harley Davidson, vários fabricantes japoneses, britânicos, alemães e italianos também estavam produzindo motos que eram muito bem recebidas pelo público na época. Além de produzir motos menores que fabricaram há anos, essas empresas começaram a produzir motos cruiser, touring e que competiam diretamente com a Harley. Um exemplo é a Honda Goldwing, introduzida em outubro de 1974, que é uma clara resposta da Honda ao que a Harley vinha fazendo aí no mercado americano. Esse anúncio aí da Harley, por exemplo, né, que foi veiculado na época, mostra a preocupação que a Harley tinha com os fabricantes estrangeiros mirando o público americano. É isso mesmo, a AMF foi responsável por manter a Harley de pé durante todos os anos 70, um período importante para a marca de qualquer forma, né? E mesmo com toda essa concorrência batendo forte com modelos incríveis, a Harley Davidson permaneceu sendo a montadora número 1 no segmento de motos pesadas, né? Motos pesadas, motos cruisers, as motos tourings, ou seja, o segmento em que eles já eram imbatíveis e continuaram sendo nessa época e também isso não foi diferente para eles. O que talvez tenha sido um pouco diferente foi que pela primeira vez na história da Harley Davidson, ali naquele período, os clientes estavam cada vez mais relatando situações de, as motos com mau acabamento, as motos vazavam óleo, tudo bem, a Harley já tinha um histórico, inclusive clássico, de ter um vazamento de óleo. Essa história não é de hoje, né?
não é de hoje, se vende muito tempo, inclusive muito tempo antes da AMF. Mas parece que ali naquele momento esse vazamento de óleo ainda estava pior ainda. Só um adendo aqui, porque tem muita gente que vai reivindicar isso, tem gente que diz que nessa época a Harley não vazava óleo, e sim marcava território, mas fica aí para vocês dizerem e concordarem ou não com essa afirmação. Aproveita e coloca nos comentários se é isso mesmo. Mas é claro que toda essa falta de confiabilidade e essa precariedade no serviço, né, o acabamento não era aquele que a galera já estava acostumada a ver. Então, afinal de contas, o que estava acontecendo com a Harley-Davidson AMF? Logo ficou claro que a AMF, assim que tornou a Harley-Davidson novamente uma empresa lucrativa, ela foi e fez a seguinte jogada. Ela converteu todo esse lucro aí, não para a Harley-Davidson, mas sim para sua empresa original lá, aquela AMF, que fazia os artigos de boliche. E é claro que isso aí não deu certo. E o resultado disso não poderia ser outro, né? Queda na qualidade dos produtos. A Harley-Davidson da época da AMF não tinha muito a ver com as Harleys que eram produzidas ali nas décadas anteriores, em termos de qualidade e acabamento, pelo menos. O fato foi que em 1982, ou seja, exatamente 13 anos, desculpa, eu sou ruim em matemática, 13 anos depois da compra da AMF, depois da Harley-Davidson ter sido comprado pela AMF, Willie G. Davidson e mais 12 executivos originais da Harley investiram tudo o que tinham, fizeram uma oferta para comprar a montadora de volta e o resto é história. De lá para cá, a Harley-Davidson teve uma outra guinada, foi aberto um novo capítulo na história da Harley-Davidson e aí um novo motor surgiu, novos modelos surgiram, mas é claro que nada disso significa que o período da AMF não foi um período extremamente rico e importante para a marca, tanto é que tem vários adoradores ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde muitos motociclistas ainda têm as suas AMF originais até hoje. Então é por causa disso que a AMF fez motos muito iradas e motos que a gente paga pau até hoje. E uma dessas motos foi a primeira Lowrider, mais especificamente a FXS 1200 Lowrider Shovelhead. Isso, Shovelhead, aquele motor que muita gente que é fã de Harley Davidson adora, né? Um dos motores clássicos da Harley. Essa moto tinha um guidão que junto com o assento permitia uma posição de pilotagem bem despojada. O chassi também permitia extrair mais ainda do motor Shovel. As rodas de liga e o escapamento 2 em 1 formavam uma combinação perfeita de estilo e função. Foi um grande sucesso de venda desde o ano do seu lançamento, que foi em 1977. Outra motoca fascinante, pelo menos para nós aqui, que essa moto já apareceu várias vezes aí no nosso extenso currículo de vídeos aqui no YouTube, já foram várias vezes que falamos da XLCR 1000, lançada em 77 também, junto com a Lowrider que você acabou de falar. Essa sigla aí, CR, galera, não tava ali à toa não. Ela era uma Café Racer, por mais estranho que isso pudesse parecer ali para Harley Davidson na época. E realmente foi muito estranho, tanto é que a moto foi um fracasso de venda, ela foi um fiasco. Não agradou ninguém na época, vendeu muito pouco, ela foi descontinuada apenas um ano depois e as concessionárias ficaram com vários modelos desse aí em estoque acumulando poeira, o que é muito triste se for para pensar assim, mas na verdade fez sentido, porque ela estava fora do timing dela. Inclusive, se o estilo Café Racer voltou muito tempo depois a moda, e se hoje ele é uma moda, a gente pode dizer que sim ou não sei. Definitivamente não foi nessa época aí. Nessa época aí nada poderia ser mais fora de moda do que uma Café Racer. Não tinha nenhuma montadora fabricando esse tipo de moto e era um estilo de moto que não estava em voga para ninguém, muito menos para Harley, né? Então, querendo ou não, o estilo dessa moto, por mais irada que ela tenha sido, talvez vocês concordem comigo, definitivamente 1977 não foi o ano para ela. Você falou de estética bandida e essa moto que eu vou falar agora também segue essa mesma pegada e foi uma contribuição da AMF. A FXB Sturgis, lançada em 1980, introduziu a correia dentada, que é o padrão hoje para a transmissão final das Harley Davidson. Quer contribuição maior do que essa? Sem falar que a pegada dela também era muito legal. Essa pegada aí meio pré-FXR, uma moto que veio surgir muitos anos depois e que por sua vez foi dar origem às Dynas muito mais tempo depois. Então toda essa sementinha talvez não seja errado afirmar que foi plantada ali na Harley Davidson aí nesse período AMF, finalzinho da década de 70, né, com esse modelo aí FXB Sturgis surgindo aí no ano de 80 e trazendo aí uma homenagem, a comemoração aí ao encontro de Sturgis, que até hoje é um dos mais emblemáticos lá nos Estados Unidos. Outra moto que a gente não pode esquecer do período AMF, essa aí é emblemática mesmo, e todo mundo que é fã de Harley e que tem um pouco da veia esportiva da Harley, né, ou pelo menos competitiva da Harley Davidson, que curte flat trackers, a gente não pode deixar de falar dessa moto, que é a XR 750.
que é a moto oficial da Harley-Davidson nos flat tracks, né? Sempre foi durante muitos anos e até hoje a galera que pratica o flat track curte pegar essa moto, a moto versão antiga mesmo, ali dos anos 70 e tudo, para fazer a corrida, para participar dessas competições, por conta do tradicionalismo mesmo. Mas é claro que hoje existem outros modelos também mais legais para o flat track e tudo. A galera usa Sportster. Tudo isso só aconteceu por conta da XR750 no período da AMF. Beleza, aí foi a nata, né? A gente só falou da coisa boa que surgiu na AMF. Teve muito mais coisa além disso aí, a gente estaria sendo injusto se falasse que isso é tudo. Não é à toa que tem uma legião de fãs aficionados por esse período da montadora. Mas isso aí são algumas amostras ainda. É claro que isso não foi tudo, teve a parte boa e teve a parte não tão boa assim, e é nessa hora da história em que entram os veículos de resultados que se não tivesse Harley Davidson escrito neles, você não ia saber que era uma Harley Davidson. E aqui, Guigão, surge jet ski, surge aqueles snowmobile, que é tipo motinha pra gelo. Tem algumas motinhas Scrambler 250 que você nunca imaginaria que ia ser feitas pela Harley Davidson. Tem um modelo super esquisitinho também, que é a MC65 Shortster, foi lançado em 1962. Bom, na verdade, isso daí me faz pensar que a história se repete, né? A história sempre se repete. Hoje em dia, a Harley aposta justamente, ou pelo menos apostava até terminar esse período, até terminar essa campanha do More Roads Leads to Harley Davidson, que terminou recentemente com a demissão do CEO da empresa, assumindo um novo cara que está com uma nova estratégia chamada Rewire. Mas até então, a Harley iria lançar bicicleta, motinha pequena, de baixa cilindrada, motos de outros estilos, e esses aí são lançamentos que estão garantidos, que não vão ser cancelados, né? Como por exemplo a Pan America, que é a Big Trail da Harley, ou a Bronx, que é a Street Fighter, né? A Naked da Harley Davidson, mas dentre eles tinham... Tem também Café Racer, tem outras coisas lá que não me vem à memória agora. Tem mais uma Café Racer e tem... Uma Flat Track. Uma Flat Track, pô, tá aí ó, até aí a origem da XR750 que você falou, repercutindo até nos dias de hoje. E claro, até a Livewire, que é um modelo elétrico que já foi lançado, Foi né? lançado, inclusive. Já foi lançado, já está em voga aí, mas que tudo isso aí são lançamentos que não tem a ver com o tradicionalismo da Harley, né? Que muita gente enxerga a Harley daquela forma mais tradicional. Então, assim, parece que a história se repete, mais uma vez não deu tão certo essa estratégia, não é à toa que eles acabaram de mudar essa estratégia recente. A gente não sabe ainda direito para que caminho a Harley vai, se ela vai retomar mais o tradicionalismo dela, ou se ela vai manter essa pegada de novos lançamentos, só que de uma forma não tão com tanta sede ao pote igual ela estava agora, né, ultimamente. Enfim, só o tempo dirá. O que importa é que a Harley Davidson tem que encontrar o próprio caminho, né? Se a gente ficar falando aqui coisas que muita gente acaba dizendo, a Harley Davidson tinha que ter feito igual a Triumph na época que ela ia falir, ou sei lá, a Harley Davidson tinha que ter feito igual a Honda quando começou a investir em motos para todo tipo de motociclista, até para o público que não é motociclista. A Harley até já tentou fazer isso, mas essas não são as soluções para a Harley e não é a gente que vai dizer qual é a solução, não é o fã de Harley, infelizmente, também que vai dizer qual é a solução, pode até sugerir, pode conclamar e pedir e reivindicar coisas pela Harley Davidson e tudo, mas quem vai definir mesmo é a própria Harley Davidson, é muita gente que está estudando aí o mercado e fazendo projetos e tudo, enfim, envolve muita gente, véio. A parada é complexa e só a Harley que vai poder dizer e encontrar o próprio caminho aí do que seria a renovação ou não da marca. É isso mesmo, quem somos nós para dizer o que a Harley Davidson vai fazer ou não vai fazer, a gente não sabe, não somos nós que estamos lá e nós somos só meros observadores da história, entusiastas das motocicletas, mas como bom observador e entusiasta, a gente pode observar que lá em 1981 o que aconteceu foi um movimento de volta às origens, afinal de contas, os executivos originais, incluindo o próprio Willie G. Davidson, o homem, a lenda, estava ali liderando aquela equipe que comprou de novo o que era seu, o que era do seu avô, enfim, o que é dele até hoje. Talvez a resposta para esse dilema que a Harley Davidson passa hoje em dia esteja lá em 1981. O que aconteceu foi que ali a empresa voltou um pouco às suas origens e voltou a dar mais atenção e dar o foco àquele público que realmente era o público fanático pelas motos e que gosta da Harley Davidson como a gente gosta, como a gente sabe que elas têm que ser, que são o quê? Aquelas motos que você anda assim, né, com um pé pra frente. Essa é a melhor definição de uma Harley Davidson. Isso não quer dizer que a marca não precise fazer outros modelos. A ideia de uma Pan America é uma coisa incrível, a ideia de uma Café Racer também é uma coisa incrível, não é porque não deu certo em 77 que não vai dar certo agora em 2020, e é tudo isso aí. O universo ele é composto por vários tipos de motos. O importante é que ela tenha sempre aquele estilo que a gente gosta tanto,
que nos ensinou a gostar da Harley Que Davidson. não largue isso de mão, né? Que isso não seja abandonado pela Harley. Ela tem que ter, pelo menos em parte, o tradicionalismo da marca. Exatamente, pelo menos em parte. Mas como eu disse aqui, quem somos nós para dizer isso aí? Isso é só uma ideia. Isso aí é só um talvez. E só um talvez. Então é isso, seus bebedores de mobil velho. Esse aqui foi o vídeo para contar a história da Harley Davidson no seu período AMF e, claro, comentar também um pouco sobre a marca aí nos tempos atuais. Se você curtiu, por favor, deixa o like, não esqueça do like, se inscreve no canal se você chegou aqui agora pela primeira vez. Eu tava vendo os nossos analytics e 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Isso significa que você tem que se inscrever aí agora, cara. E claro, segue a gente lá no Instagram também, @HugoRenault, @Guigo.Pinheiro e @canal Motorama. É isso, semana que vem tem mais Motorama, valeu!